Louvamos ao nosso Deus Criador, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos mais uma vez juntos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham com outras pessoas os estudos. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também agradecemos a vocês que nos escrevem. E queremos aqui mandar um alô especial para o Josias Rodrigues, que é de Guabiruba, em Santa Catarina. Manuel Fernandes é de Brockton, aqui em Massachusetts. Jomara Cristina é de Leominster, também aqui em Massachusetts. Mauri Polim é de Guabiruba, em Santa Catarina. Ele pede oração pela esposa Eliene, que vai passar por cirurgia. Leônidas Bezerra é de Palmas, em Tocantins. Marli Abreu Lima é de Alto Horizonte, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos, te agradecendo por tudo que tens feito por nós, por mais este dia de vida e por estes momentos que temos agora para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos mostre o que nós deveremos fazer com relação à nossa vida espiritual, que possamos seguir a orientação da Tua Palavra, Pai. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco e cada um tem a sua luta, o seu problema, que Tu dês vitórias conforme a Tua santa vontade. Pedimos em especial pela Eliene, que é a esposa do Mauri Polim, vai passar por cirurgia, que Tu estejas com ela, abençoando-a e que tudo transcorra bem, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. E todos os demais pedidos, que Tu os abençoes, em nome de Jesus. Amém. Já chegamos ao final do nosso primeiro estudo no Evangelho de Marcos. A semana passa muito rápida, não é verdade? E nós precisamos estar atentos aos acontecimentos e em comunhão com Deus cada dia, porque muito em breve Jesus estará voltando para nos buscar. E assim como essa semana já passou, a primeira semana do mês de julho, assim também os dias vão passando, os meses, os anos, e nós precisamos ter certeza de que estamos em comunhão com Deus, ouvindo a voz dEle e fazendo a vontade dEle em nossa vida. E esses estudos que nós fazemos aqui a cada dia nos ajuda em nossa vida espiritual, nos orienta. E essa semana nós começamos o Evangelho de Marcos e nós vimos aqui que Marcos, o evangelista, João Marcos, ele apresenta Jesus como o princípio do Evangelho. Ele já começa aqui o capítulo 1 de Marcos dizendo: este é o princípio do Evangelho, ou das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. E ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. O evangelista João Marcos, eu já disse para vocês essa semana, ele não foi discípulo de Jesus. Ele nem conheceu Jesus pessoalmente. Mas a família de João Marcos, a mãe dele, Maria, era muito ligada em apoiar o Evangelho. As pessoas sempre estavam na casa de Maria, mãe de João Marcos, e ali eles oravam, e ela apoiava os apóstolos que pregavam o Evangelho. Enfim, ela era um centro de apoio, a casa dela era um centro de apoio para os cristãos. A nossa casa também, ela precisa ser um centro de apoio à pregação da palavra de Deus. Nós podemos ter em nossa casa um pequeno grupo. Nós podemos ter em nossa casa pessoas que vêm à nossa igreja para pregar e convidá-las para que passe algumas horas conosco. E, enfim, nós precisamos apoiar não somente dessa forma, abrigando alguém em casa, mas orando, especialmente orando. Porque, conforme nós vimos aqui essa semana, João Marcos, quando Barnabé e Saulo foram separados para fazer a missão, o Espírito Santo foi quem falou: separem
Barnabé e Saulo, colocaram as mãos sobre eles, oraram e eles foram fazer a primeira viagem missionária. E João Marcos, ele era parente próximo de Barnabé, ele foi junto nessa primeira viagem missionária como assistente. Só que ele viu que não é fácil ser missionário, as viagens, os problemas que enfrentam, às vezes não tem lugar de ficar, de dormir e passam muitas intempéries. E João Marcos desistiu e ele voltou para Jerusalém. Mas depois, quando Barnabé e Saulo iam sair para a segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos, mas Paulo não consentiu. Houve um desentendimento entre Barnabé e Saulo, ainda se chamava Saulo, né? E mais tarde que Lucas o chamou de Paulo. Então se separaram. Barnabé levou João Marcos e Paulo, ou Saulo, levou Silas com ele para a viagem missionária, segunda viagem missionária. E vemos então que, às vezes, na igreja, nós discordamos de algumas ideias ou de algumas propostas que são apresentadas, e não é errado discordar se nós não concordamos. O que nós deveremos fazer é continuar a missão e não parar de pregar o evangelho e levar avante as boas novas. Nós não podemos parar como fez Barnabé e depois também Paulo com Silas. E vemos que o que nós não podemos aceitar é quando fala de doutrina. Aí nós temos que ser firmes. Agora, quando é ideia, proposta, planos, nós podemos discordar se nós não estivermos concordando. Agora, nessa ocasião, então, Marcos, ele foi bem sucedido na segunda viagem, né, que ele foi agora com Barnabé, e ele então escreve este evangelho. E ele escreve exatamente falando de Jesus, mostrando Jesus. Segundo os estudiosos, este evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, e desde o primeiro capítulo, né, o primeiro versículo, Marcos já apresenta Jesus como Messias, como prometido. E ele cita aqui o Antigo Testamento, ele cita o profeta Isaías, ele cita Malaquias, que era o Messias, que o tempo estava cumprido. O tempo que ele fala aqui é o tempo da profecia de Daniel, capítulo 9, quando fala que o Messias, na última semana daquelas 70 semanas, seria ungido. E exatamente foi o batismo de Jesus, foi a unção de Jesus. E ele então começou o seu ministério. Assim que ele foi batizado, foi ouvida a voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado em quem me comprazo." Desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba, e ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e ali Jesus passou 40 dias em jejum e oração, se preparando para o ministério, que não seria fácil, e não foi, mas Jesus perseverou até o fim, até ele chegar à cruz, e então morreu por nós. E ali no deserto, Jesus foi tentado, mas ele conhecia a palavra de Deus, ele sempre dizia: "Está escrito." E ele venceu as tentações, ele não caiu. Louvado seja Deus por isso. E o Marcos, então, o evangelista aqui, ele apresenta as profecias de Daniel, que agora estava cumprida com o batismo de Jesus, e ele apresenta também a profecia do tempo do fim. Temam a Deus e deem glória. É o que diz Apocalipse 14, nos versos 6 a 12, as 3 mensagens angélicas. Então, o evangelista Marcos, ele é muito focado em Jesus, o seu ministério, apresentando que ele era realmente o Messias que havia sido prometido desde o Jardim do Éden, e que agora Jesus estava realizando o seu ministério. Tudo que ele fazia era para provar que ele veio com a autoridade do Pai para realizar as obras e poder então vencer o pecado e morrer por cada ser humano, como assim ele fez. E aí, nesses primeiros capítulos, nós estaremos então conhecendo mais a respeito desse Jesus que trabalhou em prol
do Evangelho do Reino, para que fosse conhecido de todos os que ali estavam. Mas, infelizmente, Jesus, como diz o apóstolo João, capítulo 1, ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. E aí Jesus precisou ir para os gentios e ali começou a fazer seus milagres, as curas e os prodígios, e ele esperando que o tempo fosse cumprido para que ele pudesse entregar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, então, ele apresenta o Evangelho de Jesus Cristo no contexto da atividade de Jesus em favor da humanidade. Assim, desde o início do Evangelho, Marcos ele retrata as boas novas como são vistas no ensino e na pregação de Jesus. Também são vistos no domínio de Jesus sobre os espíritos imundos e ainda em seus vários atos de cura. Esses atos de cura incluem a restauração da sogra de Pedro, que estava enferma, e de muitas pessoas que sofriam com diversas doenças. Tudo isso está aqui no livro de Marcos, que nós estaremos estudando. Então, quando nós estudamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós notamos que João, o apóstolo, ele inicia o seu evangelho com a preexistência de Jesus, né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então João, ele começa falando da pré-existência de Deus. Jesus ele não começou a existir quando ele nasceu em Belém. Ele já existia porque Jesus é Deus. E então nós vemos que Marcos, desde o começo, como nós já lemos aqui agora há pouco, Marcos capítulo 1, verso 1, desde o início, ele apresenta Jesus como alguém que realiza ações. E essas ações são centrais à narrativa do evangelista Marcos. Assim, o relato de Marcos é o evangelho em movimento. É o que nós estaremos, então, aprendendo aqui nessas próximas semanas que estaremos estudando este evangelho. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia, todos vocês que estiveram e que estão conosco hoje estudando. Queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, feliz sábado. No domingo nós estaremos juntos novamente, Deus assim nos permitindo, para estudarmos o segundo estudo desta série, o Evangelho de Marcos. Mas queremos lembrar a todos vocês, a todos nós, que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.